Quantos gostam de água? Levanta a mão. Quantos costumam beber 3 litros de água por dia, como é recomendável? Levanta a mão. 3 litros. 2 litros. 2. 1,5. Só 1 litro. Quem não gosta de nada, não bebe nada de água e por causa disso depois tem que levar nas orelhas dos médicos? Quem? 1, 2, 3, que está aqui na frente, que não levantou a mão, mas eu sei. Ok, irmãos, a gente sabe que é muito importante a gente beber água, correto? É muito importante nós bebermos água. Nós somos compostos, a maioria do nosso corpo, por água, correto? Aliás, o próprio planeta é composto, na sua grande maioria, por água. E todos nós precisamos de água. Água é bom para a saúde. Água faz bem ao nosso corpo. A água que a gente ingere, mas a água também que está do lado de fora. Quantos aqui, por exemplo, gostam de ir à praia? Levanta a mão. A praia, ok. Mas agora, quantos gostam de ir à praia e mergulhar na água, que são coisas diferentes? Ok. Eu também gosto. E eu mergulho nem que seja de teimosia para provar para a água que eu posso com ela. Porque eu acho um desaforo eu ir à praia e a temperatura dela me vencer. Então, eu posso encostar o dedão do pé nela e me arrepiar todo, mas tem uma hora que eu tenho que criar coragem e mergulhar na água. Porque eu tenho que vencer a água. E é justamente sobre água que eu quero partilhar com vocês hoje, nesta manhã. Quero falar um pouquinho sobre isso. Na própria Bíblia Sagrada, nós encontramos muitas referências sobre água. E água é bom. Água, por exemplo, sacia nossa sede, né? Nós temos ali, por exemplo, um momento em que o povo de Deus estava com bastante sede no deserto. E eles reclamam com Moisés. Moisés pergunta a Deus na sua oração o que fazer. E Deus diz para Moisés, Moisés, toca na água, na rocha, e vai sair água para esse povo todo. Moisés pegou o seu cajado, foi lá, tocou na rocha e, de fato, saiu água para toda a gente. Passado alguns anos, a mesma história acontece. Eles estão num outro lugar da caminhada deles e não há água. E voltam a reclamar com Moisés. Moisés podia ter se lembrado, né? Que a primeira vez ele foi lá, tocou na água e a água saiu. Mas ele foi perguntar a Deus de novo. Deus, o que eu faço? O pessoal está com sede de novo. E aí Deus deu para ele uma ordem diferente daquela primeira vez. Deus não disse para ele, toca na água como da primeira vez. Ou melhor, obrigado, toca na rocha, né, como da primeira vez. Mas Deus disse para ele, Moisés, fale a rocha. Era uma ordem diferente. E não faz muito tempo a irmã Marisa pregou sobre isso aqui na igreja. Moisés, fale a rocha. Mas Moisés, irmão, já estava num... A gente não pode julgar um homem, né? Um homem santo de Deus. Quem dera tivéssemos todos nós a paciência e a longanimidade que ele teve. Mas houve um momento em que ele já não aguentava mais. O povo se esquecia muito fácil dos milagres de Deus. Então, a Bíblia nos conta que Moisés, no momento de ira, de furor, ele pega no seu cajado, até esquece o que Deus mandou, que era só para falar a rocha. E ele pega no seu cajado e vai lá e bate na rocha. Vocês querem água? Toma água! E a água saiu, Deus honrou. Mas Deus também castigou Moisés. Moisés, não foi essa a ordem que eu te dei. Você agiu no teu impulso e não segundo as minhas palavras. Só por causa disso, você e teu irmão Arão não vão entrar na terra prometida. Mas a água, ela saciou a sede do povo. E o que eu quero me prender aqui com vocês nessa manhã é sobre isso. A água, ela tem o seu aspecto positivo. A água sacia a nossa sede. A água, por exemplo, ela limpa as impurezas. Nós temos, por exemplo, histórias bíblicas em que homens e mulheres estavam sujos, imundos, e ao se atirarem num rio, por exemplo, eles limparam as suas impurezas. Então, a água, ela tem esse aspecto positivo para nós. Mas a água, ela também pode ter um aspecto negativo. Por exemplo, se ela estiver num lugar em muita abundância e você não tiver cuidado, você afunda nela. Então, ela pode oferecer também alguns perigos para nós. Por um lado, ela é bom, porque sacia a nossa sede, limpa as nossas impurezas, mas, por outro lado, a água ela pode oferecer para nós um aspecto negativo. Por exemplo, muitos na Bíblia Sagrada sofreram naufrágios.
Era abundância tão forte de água, e a água vinha com ventos tão fortíssimos que acabaram por abalar os barcos, né, as embarcações, e muitos foram os homens de Deus que sofreram naufrágios, inclusive o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele não sofreu apenas uma nem duas, mas muitos naufrágios em suas viagens missionárias, né? E muitos, inclusive, se afogaram nela. Homens, soldados. Olha, agora a gente falou há pouco aqui em Moisés com o povo lá no deserto, né? Por que não lembrar do próprio Mar Vermelho que engoliu os soldados de Faraó? Muitos ali morreram, submersos na água. E houve alguns que se afundaram e que, se não tivessem tomado cuidado, se não fosse o escape de Deus, até morreriam mesmo também. Como, por exemplo, o próprio apóstolo Pedro, que esteve andando sobre as águas e, com o passar de um tempo, ao invés de manter o seu foco em Deus, começou a olhar para as coisas ao seu redor, e a Bíblia nos conta que ele começou a afundar, e se não fosse a misericórdia e as mãos do Senhor Jesus naquele momento a puxar por ele, Pedro se afundava também. E as águas, irmãos, em grande abundância, elas podem impedir-nos a nossa trajetória. E pelo menos 4 vezes na Bíblia Sagrada, Deus teve que separar as águas em função do seu povo ou de alguém. Pelo menos 4 vezes. Primeira vez encontra-se em Êxodo 14, justamente com o Mar Vermelho. Moisés está ali perante aqueles milhares de hebreus. De um lado, terra. Do outro lado, terra. Atrás, terra e os soldados de Faraó a chegar. E na frente, só água. Como vencer a água? Nós não fomos criados para poder estar dentro d'água como os peixes. Nós somos seres diferentes. Então Deus clama, ou melhor, Moisés clama a Deus: Deus, o que é que eu faço aqui agora? E eu acho muito interessante a resposta de Deus para Moisés, porque Deus perguntou a Moisés: Moisés, o que é que você tem aí na tua mão? Ah, Senhor, eu não tenho muito não, só tenho aqui o cajado, né, a vara, só tenho isso aqui. Pois é, Moisés, pega nisso aí e toque na água, faça alguma coisa, não precisa perguntar a mim. A Bíblia nos conta que quando Moisés teve esse passo de ousadia, de fé, e usar aquilo que ele tinha na sua mão, as águas se abriram. E não somente ele, mas todo o povo teve condições de passar em terra totalmente seca. Então as águas elas podem oferecer algum perigo, algumas limitações, alguns impedimentos, mas para Deus nada é impossível. Deus pode até abrir as águas se Ele quiser. A segunda vez que nós temos na Bíblia Sagrada que Deus teria aberto algo foi quando Josué, no capítulo 3, está com aquela multidão entrando pouco a pouco na terra prometida, e à frente deles está aqui, a cidade de Jericó. Mas antes de se achegar à cidade de Jericó, havia o rio Jordão à frente deles. E eles precisavam passar ao rio Jordão. E qual foi a ordem de Deus para Josué? Josué, deu ordem aos sacerdotes, aos levitas, que eles usem o que eles têm na mão. E o que é que eles tinham na mão? A arca do concerto, a arca da aliança, que simbolizava a própria presença de Deus. E eles de fato fizeram uso daquilo que eles tinham na mão. A Bíblia nos conta que eles levantaram a arca do Senhor e começaram a avançar, porque a ordem de Deus foi essa: peguem na arca, peguem naquilo que vocês têm na mão e dê ordem, Josué, ao povo que simplesmente marche, que simplesmente avance. E foi essa a ordem que Josué deu. Olha, Deus mandou que a gente pegasse na arca e simplesmente avançasse. E eles avançaram. E a Bíblia nos conta que quando os sacerdotes e os levitas colocaram seus pés nos rios Jordão, as águas do rio Jordão se dividiram. E todo o povo pôde passar e chegar até o outro lado. E depois Deus dá aquela revelação: olha, acampem aí, espera um pouquinho, tem uma revelação dos céus para vocês. Qual é, Senhor? Comecem a rodear a cidade. E algo extraordinário vai acontecer. Aleluia. Para Deus nada é impossível. A terceira vez que Deus abriu as águas foi novamente no rio Jordão. Quando o profeta Elias está com o seu ajudante Eliseu,
Eles estão passando por várias cidades, se despedindo de toda a gente. Inclusive, os demais profetas daquela altura sabiam que o tempo de Elias estava a chegar ao fim. Eles sabiam que mais tarde ou mais cedo Deus iria o tomar para si. Então, Elias e Eliseu estão se despedindo. Eles passam em várias cidades. E quando eles estão prestes a visitar a cidade de Jericó também, eles estão novamente perante o rio Jordão. E Elias pega na sua capa, e a Bíblia nos conta que ele fere as águas, ele bate com a sua capa nas águas. E aí Deus honra a ousadia de Elias, e Deus separa o rio Jordão, e ele e Eliseu atravessam e vão até lá do outro lado. Quando eles estão lá do outro lado, Elias pergunta para Eliseu: Eliseu, olha, você tem sido um bom moço, você tem me acompanhado, eu quero te recompensar de alguma forma, o que é que eu posso fazer por você? E ele diz assim: Senhor, não quero muita coisa não, não precisa ser muita coisa, mas olha, já que o Senhor está querendo me ajudar, me abençoar, olha, se o Senhor deixar comigo uma porção dobrada do teu espírito, eu já fico satisfeito. Ou seja, eu quero um pouco mais do que o Senhor tem, é só isso que eu estou pedindo. Só o dobro, só o dobro do que o Senhor tem, só isso. E Elias vê que a intenção dele é boa e diz para Eliseu: Eliseu, se tu vires o Senhor me tirando de ti, vai acontecer conforme a vontade do teu coração. E a partir daquele momento, não diz a Bíblia, mas imagino eu, que Eliseu, irmãos, não desgrudou mais os olhos de Elias. Eu imagino assim, porque a condição era essa, ver o Senhor o tomando de si. Então eu imagino os dois continuando a caminhar e Eliseu o tempo todo assim, ó. Não importa se tem pedras no caminho, não importa se tem buraco, se tem vala, não importa o que é que tem. Talvez houvesse algum até momento em que Elias tivesse que tirar Eliseu do caminho porque tivesse alguma pedra, não sei, imagino eu, mas o certo é que o tempo todo Eliseu está de olho em Elias, porque ele não queria perder por nada. E de fato ele não perdeu, porque dentro de instantes o Senhor mandou aquela carruagem de fogo com seus cavaleiros, aquela carruagem bonita, começou a descer e se aproximar cada vez mais. A carruagem toma Elias e nisso que começa a subir, a capa dele cai e Eliseu pega na capa. Glória a Deus, consegui alguma coisa. Não sei se é aqui que está a porção dobrada, porque dentro de mim não senti nada diferente acontecer. Vamos lá ver se eu consegui aquilo que eu queria. E aí ele volta novamente, e o seu caminho de volta implica o quê? Passar no rio Jordão novamente. Do lado de lá ele está sozinho, à sua frente está o rio Jordão, e do lado de cá estão aquela multidão de profetas só à espera e vigiando. Vamos ver como é que ele vai atravessar isso. Para lá foi fácil, ele foi na cola de Elias. Vamos ver o que vai acontecer agora de regresso. Vamos ver. E aí Eliseu, com a capa de Elias, ele quer saber se realmente ele já tem a porção dobrada do Espírito ou não. Ele quer saber se de fato Deus está com ele, como sempre esteve com o seu senhor Elias. E ele pega na capa e lança um desafio, entre aspas, uma pergunta, e diz assim: onde é que está o Deus de Elias? E ele faz a mesma coisa que Elias fez. E a Bíblia diz que naquele momento, pela quarta vez, Deus abre as águas em favor de alguém. Deus abriu o rio Jordão e Eliseu começou a atravessar a seco. E do lado de lá os profetas, em 2 Reis capítulo 2, puderam confirmar e dizer: verdadeiramente o Deus de Elias está sobre Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, por vezes as águas em tamanha abundância podem oferecer um risco para nós, algum impedimento, algumas limitações, mas sabe, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Existe o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que em todo tempo está conosco. E Ele nos deixou uma certeza. Ele próprio disse para nós não nos preocuparmos com a abundância das águas. Para nós não nos preocuparmos se em algum momento as águas estiverem à nossa frente. Ele próprio usou o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 2, para dizer-nos assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios,
eles não o encobrirão. Louvado. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Irmãos, repare, Deus está a dizer que vai haver momentos na nossa vida em que nós vamos ter que passar pelas águas. Nem sempre Deus vai nos dar caminhos planos, caminhos tranquilos. Por algumas vezes Deus vai permitir com que as águas venham à tona. Mas o que a palavra de Deus nos garante é que quando nós tivermos que literalmente atravessar as águas da vida, os rios da nossa vida, quando as coisas estiverem difíceis, com grande abundância, querendo nos impedir a nossa trajetória, o que a palavra de Deus está nos dizendo é que quando nós tivermos que atravessar as águas, em todo o tempo Ele estará conosco. Louvado seja o Senhor Jesus. Agora, uma coisa muito importante que eu quero citar ou dizer para os irmãos aqui nesta manhã. Repararam que todas as 4 vezes que Deus abriu as águas, os seus servos fizeram uso daquilo que eles tinham na mão? Repararam? Por que Deus, ou como é que Deus abriu o Mar Vermelho? Ele mandou Moisés despertar em si a ousadia e a fé, fazendo uso daquilo que ele tinha na mão. E era o quê? Uma simples vara. Josué, o que tinha? A arca do concerto, que representava a própria presença de Deus. O que é que Elias e Eliseu tinham? A capa. Algo eles tinham na mão. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente vê pessoas com um potencial enorme, com grandes possibilidades de avançar e de fazer coisas incríveis. Mas elas não fazem porque elas desprezam ou subestimam aquilo que elas têm consigo nas suas mãos. Ao invés de valorizarem e fazer uso daquilo que elas têm consigo, elas preferem olhar para aquilo que os outros têm e desejar o que os outros têm e achar que os outros só chegaram lá porque têm o que têm. Mas eu, coitadinho, por aquilo que eu tenho, não consigo chegar lá. Vocês estão cá ou não? Irmãos, pega essa visão aqui. Não importa o que você tem nas mãos. Não importa se é só um pedaço de pau, simbolicamente. Às vezes você pode olhar para aquilo que você tem nas mãos e não dar muito valor, não dar muito crédito. É só um pedaço de vara, é só uma madeira seca, é só isso. É só uma capinha, é só algo simples. Eu não posso fazer grandes coisas com isso. Meus irmãos, Deus nos capacitou com grandes qualidades, com grandes capacidades para nós avançarmos e conquistarmos e chegarmos aonde nós quisermos. Essa capacidade foi dada por Deus ainda lá no jardim do Éden, quando Ele disse, olha, possuí a terra, faça o que você quiser, é vossa, vai, avance. Irmãos, nós temos talentos, nós temos dons, nós temos qualidades, nós temos atributos semelhantes a atributos de Deus, porque Ele próprio disse que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. É lógico que nós não temos todo o poder dEle, e graças a Deus por isso, mas existem certas qualidades que nós temos, que Deus também tem, e elas já foram liberadas sobre nós. Nós temos essa autoridade para chegar e avançar e até dar ordens a determinadas coisas. O problema é que muitas das vezes nós estamos olhando para aquilo que nós temos e achamos que nós não somos capazes. Ei, não se vitimize, não se menospreze, não pense que você não consegue só por causa daquilo que você tem. Pare de ficar olhando para o que os outros têm. Não é tempo de você ficar se comparando com os outros. Deus te fez um chamado específico, Ele depositou em algo específico em você que talvez o outro nem tem. Mas sabe por que o outro avançou? Porque ele acreditou naquilo que Deus lhe deu e começou a usar aquilo que ele tem na mão. E está na hora de nós também começarmos a confiar mais em Deus e ousadamente começar a fazer uso daquilo que Ele já confiou nas nossas mãos. O que é que você tem nas tuas mãos? Qual é a qualidade que Deus te deu? Qual é a capacidade que Deus te deu? Qual foi o grande atributo que Deus te deu? O que é que Deus tem te dado na tua mão? Quais são os talentos que você tem? E eu não estou falando só de coisas espirituais para serem usadas dentro da igreja, não. Estou falando de coisas lá fora. O que é que Deus te deu? E que você sabe que você tem? Está na hora de nós olharmos para aquilo que temos na nossa mão e, num ato de ousadia, avançarmos. Não importa a quantidade das águas, nós precisamos avançar. Vocês estão cá assim ou não? Amém? Glórias ao Senhor Jesus Cristo.
Mas, irmãos, apesar das águas terem algum aspecto negativo sobre nós, né? Porque pode oferecer perigo, pode oferecer alguns riscos, a grande verdade, meus irmãos, é que existe pelo menos um texto bíblico que nos encoraja a não termos medo das águas, mas a nos aprofundarmos nela com toda vontade. E eu quero convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias em Ezequiel 47, versículo 1 em diante. Porque essas águas não são umas águas quaisquer. Essas águas, conforme nós vamos perceber aqui no texto de Ezequiel 47, essas águas, elas têm uma nascente especial. E essa nascente não está no lugar mais sagrado de Israel, não está ali no Gerês. Essa nascente está no santuário do Senhor, no trono de Deus. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 nos diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo. Reparem que Ezequiel está a ter uma visão, e é o anjo do Senhor que o está a acompanhá-lo. E ele diz: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste. De onde estavam saindo as águas, meus irmãos? Debaixo do templo. Pois o templo estava voltado para o oriente, e a água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Versículo 2. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Versículo 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros. Em algumas versões, 1000 côvados. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. E era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. E quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Preste atenção aqui, olha, versículo 7. Quando ali cheguei, já de fora das águas, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. E quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Vou repetir: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Quantos podem repetir isso comigo? Onde o rio fluir, tudo viverá. Mais uma vez: onde o rio fluir, tudo viverá. Versículo 10. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Egedim até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês, repete comigo, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a eles. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ezequiel estava tendo uma visão. E nessa visão, o anjo, ou o homem a que ele se refere, se aproxima com algo de medir e diz a ele: vem comigo. E eles foram entrando água dentro. Quando deu 500 metros, o homem mediu e Ezequiel reparou, 500 metros. Mas a água, irmãos, estava só no tornozelo ainda. Quando a gente vai à praia aqui em Portugal,
Normalmente, dependendo da praia, com 1 metro ou 2, você já está com a água aqui, ó. É ou não é? E com muito custo, dependendo da praia, você anda ali, sei lá, uns 5, 8 metros, e a água vai estar batendo aqui ainda. É difícil encontrar lugares assim. Mas nesse caso aqui da visão, nós observamos grande abundância dessas águas. Repare nisso. Havia uma grande abundância nessas águas. E essas águas tinham a sua nascente no templo do Senhor, o santuário do Altíssimo. Imagine, eu não sei dar com precisão, mas talvez 500 metros a partir daqui da igreja, seja talvez ali nos comandos, os comandos da Amadora, talvez. Alguém me ajuda aí, seria isso mais ou menos, 500 metros? Talvez, mais ou menos, dali para lá. Ou talvez, se a gente for aqui no sentido contrário, 500 metros, um pouquinho antes daquela rotunda, né, da ponte do Carenque ali, um pouquinho antes. Talvez alguma coisa. Imagina, irmãos, nós andarmos tudo isso e a água ainda está batendo na canela. E aí o homem faz Ezequiel andar mais 500 metros. E a água ainda está batendo só no joelho. Mais 500 metros e a água está batendo na cintura. Mais 500 metros. E aí, pronto, eles chegaram no lugar onde já não dava mais pé. Tinha que ser a nado. E para atravessar, tinha que ser a nado. Não tinha mais como atravessar, não tinha mais como colocar os pés no chão. E o anjo perguntou a ele, olha, filho do homem, vês isso? Observou tudo, observou os detalhes, observou nas profundezas, na dimensão, na abundância de água que tem. Agora volte aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Voltaram à margem. E na margem ele fez Ezequiel observar que em ambos os lados do rio havia muitas árvores. E árvores com vida, com folhas produtivas. E o homem disse assim para ele, olha, porque o rio passa por aqui, as árvores produzirão todo o mês. As folhas não cairão, os frutos não cairão. E no rio haverá peixe de tudo enquanto é tipo. Ou seja, o anjo estava mostrando a Ezequiel que aquele rio produz vida. Aquele rio produz verdadeiramente vida. E eu quero dizer para os irmãos, já estou caminhando para o fim, eu quero dizer para os irmãos o seguinte. Esta visão de Ezequiel, ela tem um duplo cumprimento. Ela tem o seu cumprimento literal, numa cidade mesmo, que ainda não aconteceu, essa visão. Cumprimento ainda não se cumpriu. E ela tem um sentido espiritual, que já se cumpriu e está a se cumprir nos nossos dias. Ora, Jordão, sentido literal, que ainda não se cumpriu e está por cumprir, a visão de Ezequiel. Vamos abrir lá, Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 até o 5. Essa visão de Ezequiel ainda vai acontecer no sentido literal. Sim, no sentido literal, ainda vai haver numa cidade essas águas a fluir de verdade e tudo vai acontecer tal conforme a narrativa de Ezequiel. Olha o que diz Apocalipse 22, 1, 5, que ainda está para acontecer. E quando acontecer, meus irmãos, eu digo para vocês, não sei de vocês, mas o papai aqui vai estar lá. Eu vou estar no nome de Jesus. Eu quero estar lá. Olha lá, Apocalipse 22. Então, o anjo, agora estamos falando de João, lá na ilha de Patmos. O anjo do Senhor está dando visões a ele. E olha a visão que ele está tendo agora, em conformidade com a visão de Ezequiel, há séculos atrás, muitos anos atrás. Olha o que João viu. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano. Ezequiel disse que era todo mês. João agora está dizendo aqui, 12 vezes por ano, uma por mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles
eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todos sempre. Quem faz parte da igreja de Jesus, dê glória a Deus neste lugar, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. A visão que Ezequiel teve poderia ter ficado esquecida no tempo, porque nunca mais acontecia. Mas houve uma altura que Deus fez lembrar ao seu povo que aquela visão, Deus não esqueceu. E Deus usou João para fazer lembrar-nos de que esta visão ainda está por acontecer. Irmãos, vai chegar o tempo que Deus vai fazer novas todas as coisas. Depois da tribulação, depois do milênio, depois de Gog e Magog, depois que Lúcifer, seus demônios e todos os seguidores serão aprisionados para todos sempre no inferno, no lago de enxofre. A Bíblia nos diz que Deus fará novos céus e nova terra. Os leões brincarão com as crianças, não haverá fome, não haverá sede, e os rios do trono do Senhor fluirão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Novos céus e nova terra, isso ainda está para acontecer. Mas no sentido literal, ou melhor, no sentido espiritual, a visão de Ezequiel já se cumpriu e ela continua se cumprindo nos nossos dias. Abra comigo para a gente terminar, João 7, 37 e 38. Jordã, como assim, sentido espiritual? Que água é esta? Que água é esta? E nós vamos encontrar aqui a Bíblia nos ensinando que a visão de Ezequiel, num sentido espiritual, numa atmosfera espiritual, essa visão, ela está acontecendo nos nossos dias de hoje. Quantos já encontraram e podem dizer amém? João 7, 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Aleluia. Aleluia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, olha Jesus fazendo referência da Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar glória a Deus neste lugar? Irmãos, no sentido espiritual, a profecia de Ezequiel, ela se cumpriu em Jesus Cristo, e ela continua se cumprindo até os nossos dias de hoje. Sabe por quê? Porque Jesus está presente entre nós, Jesus habita em nós, Jesus é o nosso Senhor, aquele que veio verdadeiramente para nos dar vida e vida com abundância. Quando ele estava com a mulher samaritana lá em Samaria, junto a um poço, ele perguntou àquela mulher, olha, você pode me dar água? E aquela mulher disse, olha, eu não posso te dar água. E ele disse para aquela mulher, estou resumindo a história, ele disse para aquela mulher, olha, se tu soubesses quem está te pedindo água, você é quem pediria água e eu te daria água viva, água que te levará à vida eterna. E de fato, meus irmãos, conforme a história, nós podemos observar que aquela mulher, ela experimentou da água viva, porque verdadeiramente ela reconheceu dentro de si, e até foi contar para os cidadãos daquela cidade, olha, encontrei o Messias, encontrei o Salvador. E a palavra de Deus nos diz que naquela cidade, muitos creram que Jesus Cristo é de fato o nosso Salvador, a água viva que sacia a sede de todos aqueles que estão sedentos por mais, por mais, por mais e por mais. Meus irmãos, quero lembrar a vocês nessa manhã, Jesus Cristo, somente Jesus Cristo pode saciar a nossa sede, a necessidade que existe dentro de nós, tal como terra seca, tal como terra que precisa de nutrição, que precisa de água. Meus irmãos, somente Jesus pode saciar a nossa sede.